Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, fechou? Turma, vamos para mais um vídeo semanal. Agora são exatamente 5h30, exatamente 5h30 da manhã de uma segunda-feira. Eu gravo todas as segunda-feiras. E, cara, sabe o que eu penso? E o que eu sinto? Eu sinto que esse canal e que esses vídeos que eu faço, ele não tem muito propósito no sentido de intenção. Propósito, quando eu digo literalmente no sentido de intenção, numa questão de, sei lá, vou fazer um tipo de vídeo que vai ser mais voltado para copy ou um tipo de vídeo que vai ser mais voltado para desenvolvimento pessoal específico, alguma coisa nesse sentido, porque se eu fizer vídeos assim, eu vou conseguir ter um pouco mais de alcance e eu vou conseguir alcançar pessoas que têm mais interesse nesse tema específico, pelo menos por enquanto esse não é o objetivo, tá? Então o que eu sinto? Eu sinto que literalmente esse canal ele é uma extensão da minha vida. Uma extensão, quando eu digo no sentido de aprendizados, sabe? Então tem coisas que eu aprendo, tem coisas que eu venho percebendo, ideias que eu venho amadurecendo, e quando eu percebo que eu tive contato com alguma coisa que foi importante para mim, que é importante para mim, no sentido de aprendizado, alguma coisa nesse sentido, eu tento trazer aqui pro canal, sabe? Só que às vezes isso varia, isso varia. Às vezes eu tenho algum aprendizado muito bom com relação a copy, aí eu tento trazer. Às vezes eu tenho algum aprendizado muito importante relacionado ao marketing digital de uma forma geral e eu tento trazer isso aqui também. E às vezes eu tenho aprendizados relacionados à minha vida pessoal, no sentido do meu desenvolvimento, no sentido do meu aprimoramento, do meu dia a dia, esse tipo de coisa. E, obviamente, se for alguma coisa que eu sinto que eu tenho base para falar, que eu consigo transparecer um pouco mais das minhas ideias e de coisas que são reais, de mudanças reais que eu tive na minha vida, eu tento trazer para deixar registrado e, pelo mínimo alcance, pelo tamanho pequeno que seja esse alcance aqui, conseguir agregar, mesmo que com alguma mínima coisa, na vida de quem está assistindo, na vida de quem está tendo contato com esse tipo de conteúdo, tá? Então, literalmente, é uma extensão, sendo uma extensão de alguns aprendizados que eu venho tendo, de algum aprimoramento que eu venho tendo na minha vida. O vídeo de hoje ele vai ser sobre uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu venho tendo cada vez mais consciência sobre a importância disso à medida que eu vou me incluindo mais nos trabalhos que eu faço, à medida que eu vou sendo ainda mais intenso, sendo ainda mais proposital nas coisas que eu vou fazer na minha vida, tá? Que é o tema da clareza, tá? É o fato de você conseguir ser claro no que você faz, é o fato de você conseguir ser claro no que você quer comunicar para alguma pessoa e todas as coisas que se relacionam com esse tema em específico, tá? Cara, a clareza em si, eu acho que ela é uma habilidade totalmente treinável, tá? Então, obviamente, se eu pegar o William de 2 anos atrás, a forma que eu me comunicava, a maneira com que eu me expressava, a forma que eu fazia qualquer tipo de trabalho é muito diferente da forma que eu faço hoje, né? Literalmente pela intensidade de trabalho, pela intencionalidade de trabalho, as coisas elas mudam. E eu percebo que a maneira que eu me comunico, a maneira que eu falo, a maneira que eu trabalho, ela é muito melhor do que antigamente. Eu não digo que eu sou a melhor pessoa do mundo, longe disso, e da área, alguma coisa nesse sentido. Mas eu digo, comparado a mim, comparado à forma que eu falava, a como eu conseguia organizar as minhas ideias, expressar essas ideias, elas mudaram, tá? Então, é justamente por isso que eu acredito que é uma habilidade treinável. É uma coisa que você consegue melhorar, é uma coisa que você consegue evoluir e que é uma coisa que deve ser da prioridade de todas as pessoas, né? Dentre de tantas prioridades que a gente tem nas nossas vidas, a comunicação, a clareza daquilo que a gente pensa, a clareza daquilo que a gente tenta expressar é uma coisa muito importante, porque você percebe que é uma coisa que ela vai muito além do trabalho em si. Então, por exemplo, eu sinto que, obviamente, como copywriter, que trabalha com comunicação, que trabalha diretamente escrevendo textos, escrevendo roteiros, escrevendo coisas que, querendo ou não, é importante, eu penso de uma maneira mais intencional e mais diária sobre esse tema, eu sinto que você não precisa ser copy, eu sinto que você não precisa trabalhar com comunicação. A comunicação ela está em todo lugar, mas eu sinto que você não precisa trabalhar com algo em específico que exija de uma forma mais desproporcional ou de uma forma não tão natural a sua comunicação do dia a dia, a sua clareza que você exige no dia a dia, esse tipo de coisa. Mesmo que você não esteja inserido nesse grupo de pessoas que tem um trabalho, alguma coisa que seja muito mais voltada a isso, é extremamente importante que você pare para pensar sobre o tema e que você perceba a importância desse tema em si, sabe? Porque a clareza da nossa comunicação, ela tá em tudo. Ela tá no trabalho, ela tá no relacionamento, ela tá em exemplos, ela tá numa série de coisas que a gente talvez nem perceba, sabe? Mas, por exemplo, falando no quesito trabalho, eu já falei nisso em algum vídeo, mas é muito diferente você trabalhar em algum projeto, você ter algum tipo de trabalho em que a maior parte do tempo você passa sozinho. Porque quando você passa muito tempo trabalhando sozinho, e sozinho eu não digo, por exemplo, num ambiente, mas eu digo num projeto em si, sei lá, você tem o seu projeto, você está começando o seu negócio do zero, alguma coisa nesse sentido.
existe uma série de habilidades, uma série de coisas que você não precisa desenvolver quando você está trabalhando sozinho. Quando você está fazendo um trabalho, alguma coisa que você não tem pessoas próximas a você. Por exemplo, a sua percepção de produtividade. Eu já falei nisso em algum vídeo. Não sei se foi no anterior, acho que foi uns 2, 3 vídeos atrás. Mas a sua percepção sobre produtividade, ela muda. A sua percepção sobre o que é eficiência, ou quão eficiente você deve fazer alguma atividade, ela muda também. E quando entram pessoas, quando você começa a ter contato com mais pessoas de uma forma diária, e que todas as atividades que você faz, alguma coisa nesse sentido, começa a ser dividida entre várias pessoas que estão num grupo, em algum projeto, as coisas elas mudam, tá? E da mesma forma que o que é produtividade, o que é eficiência, o que é concretitude de realização de atividade, esse tipo de coisa muda, a clareza também ela muda, tá? Então, diferente de você pensar em alguma coisa e você achar que aquela é importante você conseguir fazer, é você conseguir transparecer para alguma outra pessoa a importância dessa atividade em si, a importância a relevância dessa atividade, dessa tarefa, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente percebe que é importante a gente ter muito claro na nossa cabeça como que a gente vai conseguir transparecer alguma coisa que a gente está pensando. Então, se você pensa em alguma coisa, você precisa conseguir transmitir isso, mas antes de você transmitir isso, você precisa conseguir organizar essas ideias na sua cabeça para que quando você fale isso, a pessoa consiga entender, tá? Só que a partir do momento que a gente fala alguma coisa, por mais que esteja muito claro dentro da nossa cabeça, porque a gente conseguiu ter contato, ter organizado tudo aquilo, pegar todo o nosso contexto e tudo mais, isso facilitou a gente compreender aquela situação agora que a gente está falando, a gente tem que pensar que talvez a pessoa que está do outro lado, ela não tem o mesmo contexto, ela não tem as mesmas informações, talvez, ou formas de pensar que facilite com que ela compreenda aquilo que a gente está falando, tá? Então, a gente percebe que é extremamente importante a gente levar em consideração esses pequenos pontos, que uma pessoa está num contexto diferente, que uma pessoa ela pensa de uma forma diferente, que talvez ela não vai compreender aquilo que você fala de imediato, mas que aumenta a probabilidade dela entender se você considerar esses pontos, sabe? É importante a gente considerar que isso é no trabalho, que isso é na sua vida pessoal, que isso é no seu relacionamento, em tudo, tá? Então isso se aplica de uma forma geral. E tem algumas coisas que, assim, obviamente teve muitas coisas que simplesmente viver na vida, trabalhando, fazendo o que a gente faz, eu percebi que são importantes, mas tem algumas coisas que eu trabalho muito na parte de copy, que eu penso e tenho uma reflexão maior quando eu vou fazer qualquer tipo de atividade que é relacionada ao meu trabalho, que eu acho que é importante que eu consigo trazer para vocês, por exemplo, que talvez não trabalhe com copy, não trabalhe com alguma coisa nesse sentido, mas que se aplique à vida pessoal, sabe? Que se aplique à sua rotina, que se aplique a uma série de coisas que não se limita somente ao trabalho, tá? Então, eu anotei aqui. Eu tava pensando rápido aqui, eu cheguei em 3 conclusões aqui que eu acho que é muito importante. A primeira delas foi uma coisa que a gente já falou, que é o contexto, tá? Contexto em que sentido? Cara, voltando no que a gente falou, contexto no sentido de que as pessoas elas têm percepções diferentes. As pessoas elas têm capacidades de entendimento diferente, tá? Isso não se limita, por exemplo, ao fato de que você é mais inteligente do que uma pessoa. Por exemplo, eu falo alguma coisa pra você e você não compreende, logo eu sou mais inteligente que você. Não. Significa que, por exemplo, você teve muito mais contato com aquela informação ou com o contexto daquela informação, com coisas que rodeiam aquela informação que aquela pessoa talvez não tenha, tá? Então, por exemplo, você pode ser muito bom em alguma área, você pode ser muito bom em algum tema específico. E, cara, bom no sentido de que as pessoas até pensem, cara, é impossível essa pessoa não compreender qualquer coisa. Mas às vezes eu vou falar com você sobre alguma coisa técnica que talvez eu domine você não e você não consiga compreender, tá? Literalmente pelo fato de você não ter tido contato com aquelas informações. Então é importante a gente pensar que quando a gente quer, sei lá, se comunicar, quando a gente quer falar alguma coisa, quando a gente quer expressar alguma ideia, talvez aquela pessoa não consiga compreender muito bem o que você está falando, o que você está querendo transparecer, literalmente porque ela não tem contexto, tá? E como copy, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que parar para pensar no contexto daquela pessoa, a gente tem que parar para pensar em quais que são os pontos mais familiares para ela, para que a gente consiga alinhar a nossa comunicação com isso. Então, se eu vou falar com uma pessoa que não tem tanto contexto sobre algum tema, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que ter um pouco mais de paciência e cuidado nas palavras que eu uso, sabe? Na forma que eu me expresso. Então, em como que eu vou falar, quais que são as palavras, quais que são os contextos, os exemplos que eu vou usar, porque tudo isso facilita ainda mais a compreensão daquilo. Quando a gente pensa, por exemplo, puxando por exemplo mais real, relacionamento, cara, você e a pessoa que está com você talvez vieram de contextos diferentes, né? Então tem coisas, por exemplo, que eu percebi na minha Camila, por exemplo, eu tenho muito mais familiaridade com alguns temas, eu tenho muito mais familiaridade com o estilo de vida, alguma coisa que ela não tem, e vice-versa. Ela tem muito mais contexto, muito mais informações com coisas que eu não tenho. Se a gente não tivesse essa percepção de que ela teve uma vida, ela teve os contextos dela, ela teve a criação dela, e eu tive os meus, e a gente está tentando se alinhar com relação a isso, e a gente tem que ser o mais compreensível por conta disso, dificilmente a gente conseguiria se alinhar. Dificilmente eu conseguiria falar para ela, olha, isso daqui é um tema importante, isso daqui é uma coisa que eu considero importante, e por mais que você não tenha tido contato com isso,
eu quero que você entenda que isso daqui é importante, porque eu consegui me expressar bem, eu consegui exalar a importância daquilo pra mim. Então, eu consegui me expressar, eu consegui transferir com muita clareza pra ela do porquê que aquilo é essencial pra mim, sabe? Então, se a gente não tiver essa percepção do contexto, de que talvez a pessoa não consiga compreender de início e que o não compreender significa que possa ser que você tenha pecado na sua comunicação e levar algumas coisas em considerações, é muito importante, tá? Mas não significa que você é mais inteligente ou menos inteligente por não ter entendido alguma coisa nessa linha de raciocínio quando a gente pensa nesse contexto de uma forma geral, tá? Então, sempre que a gente for se comunicar, tentar falar alguma coisa, tentar transparecer alguma ideia, alguma atividade voltada mais a trabalho, por exemplo, cara, sei lá, eu vou fazer uma atividade aqui, eu preciso delegar essa atividade para alguma outra pessoa. Só que essa pessoa, ela não tem... Talvez ela não tenha contato com esse mercado. Sei lá, vamos supor, eu vou fazer uma arte e eu faço a cópia de uma arte, eu preciso transferir para alguém fazer essa arte. Essa pessoa, ela nunca desenvolveu qualquer tipo de trabalho relacionado ao mercado que eu estou atuando. Então é importante que eu entenda, compreenda, pergunte isso para ela, ver qual que é a familiaridade que ela tem com esse mercado, ver qual que é o contexto que ela tem disso tudo para que eu consiga comunicar de uma forma mais direta com ela. Eu consigo mandar mais referências, eu consigo transparecer um pouco mais o que eu estou desejando. Por quê, cara? Porque no fim, isso evita muita coisa. Evita de você passar alguma coisa pra alguém, você falar alguma coisa pra alguém e a pessoa interpretar de uma maneira errada. E às vezes a pessoa fecha na cabeça dela a conclusão de alguma coisa que você não quis de fato passar, sabe? Então às vezes, sei lá, você vai delegar uma atividade e você fala, cara, eu quero que você faça a atividade dessa forma. Só que você não deu muito contexto, você não levou em consideração esses outros pontos que são muito importantes para que aquilo, de uma forma geral, consiga ser um pouco mais efetivo, mais eficiente. E aí, às vezes, passa 1, 2, 3 dias, a pessoa faz aquilo que você pediu o que ela desenvolvesse ali e chega no final do período, não era basicamente nada. E aí você só descobre depois de 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, que a pessoa ela não tinha entendido o contexto daquela situação, sabe? E aí você perde tempo, você acaba tendo um desgaste maior entre a relação das duas pessoas que estão nessa negociação, alguma coisa nesse sentido. E o trabalho como um todo, ele não fica tão eficiente, literalmente porque a gente não levou em consideração algumas coisas de entendimento antes de passar essa atividade ou antes da gente ter alguns exemplos, igual eu falei, por exemplo, na questão de relacionamento, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante pra gente conseguir ser um pouco mais eficiente, conseguir transferir com muito mais clareza as nossas ideias, nossos pensamentos, alguma coisa nesse sentido, é o contexto, tá? O segundo, eu acho que é o tom. E quando eu digo tom, eu digo no sentido de importância, tá? Diferente de eu chegar, por exemplo, em você, e aí eu falo, cara, sei lá, eu acho muito importante a gente ter paciência. E eu simplesmente soltar essa frase. Eu chegar em você e falar, cara, eu acho muito importante a gente ter paciência, porque, sei lá, teve vez ou outra que eu perdi a paciência, por exemplo, com meu filho, eu me senti muito mal com isso, eu me senti muito culpado, e eu começo a trazer alguns argumentos e algumas coisas que dão mais poder, dão mais... fugiu a palavra. Que dão mais... fugiu a palavra, mas enfim. Que deixa a coisa um pouco mais dramática de uma forma geral, sabe? Então, o tom, eu digo literalmente da gente conseguir transparecer e falar não só aquilo que a gente quer falar, não só a ideia central, a comunicação central que a gente quer falar com alguma pessoa, alguma atividade, alguma coisa nesse sentido, mas tentar transferir também um pouco mais o emocional da coisa, sabe? Então, a gente conseguir transferir um pouco mais a importância disso que a gente está falando. Porque quando a gente deixa claro para uma pessoa, por exemplo, que aquilo é de suma importância para a gente, que a gente considera aquilo alguma coisa muito essencial, meio que liga um alertazinho de importância maior, sabe? Então, diferente de eu, sei lá, vou passar uma atividade para alguém, e aí eu falo, cara, eu preciso que você faça essa atividade para mim até amanhã. Aí eu passar e falar, cara, eu preciso que você faça essa atividade para mim até amanhã, porque amanhã vai ter uma outra atividade de uma outra pessoa que vai mandar e vai interligar com essa que você vai mandar, porque no outro dia, 2 dias depois, eu vou ter que mandar essa atividade geral. Então não pode atrasar, porque ninguém tá atrasando. Se você atrasar, vai cagar tudo. É isso, sabe? Então você deu um tom muito mais importante, você conseguiu realçar pontos que exalam muito mais a importância do contexto geral. A mesma coisa se aplica para relacionamento. Diferente de você chegar numa pessoa e... e relacionamento eu digo tanto na questão, por exemplo, de amizade, de relacionamento amoroso, de com seu filho, qualquer coisa. Mas diferente de você chegar e você falar, sei lá, isso daqui é importante pra mim, é você conseguir dar mais contexto do porquê que aquilo é importante pra você. E aí você trazer um pouco mais desse tom emocional. Fica muito mais claro na cabeça da pessoa do porquê que aquilo é importante pra você, você consegue, no fim, ser muito mais claro. Você consegue transmitir com muito mais clareza e você aumenta a probabilidade da pessoa compreender aquilo que você tá querendo passar pra ela, tá? Terceiro e último ponto, eu não sei se esse terceiro ponto, ele é uma coisa que se alinha, mas eu percebo que é uma coisa muito importante também, sabe? Quando a gente vai pedir alguma coisa, quando a gente vai tentar fazer com que alguém compreenda alguma coisa que a gente faz. Mas eu acho que no fim ele tem uma relação, que é o exemplo, tá? E o exemplo em que sentido? Porque, por exemplo, diferente de eu chegar em você... Cara, o exemplo perfeito. Diferente de eu chegar, por exemplo, num filho meu e falar pra ele, olha, é importante que você estude.
é importante que você tenha contato com pessoas boas, é importante que você não ande com as pessoas erradas, é importante que você faça tudo isso. Diferente de eu falar isso pra ele e eu estar literalmente numa realidade que eu não faço nada disso, e de eu estar inserido numa realidade que eu faço tudo isso, eu vou conseguir ligar um alerta muito mais coerente nele. Porque literalmente a minha fala, o que eu estou tentando transparecer pra ele, vai ser muito mais coerente com o que eu faço, sabe? E literalmente as pessoas, elas olham muito por exemplo, né? Não de uma forma consciente, mas, sei lá, dificilmente, cara, você vai dar tanta importância, é um assunto até meio polêmico, mas sei lá, vamos supor que você vai pra academia e chega lá, o cara que vai te ajudar, ele não é um cara que tem um shape bom, ele é um cara que tá um pouco acima do peso, ele é um cara que ele tá meio desleixado, não sei o que, você percebe naturalmente que a pessoa ela não dá muita atenção pra aquilo que ela tá tentando te passar. Dificilmente você vai conseguir compreender as coisas que ela fala, dar importância para as coisas que ela fala se ela não é um exemplo daquilo, tá? Então, quando você vai pedir alguma atividade, por exemplo, e você fala pro cara, cara, isso tem prazo, eu preciso que você entregue nesse prazo, e você essa pessoa já teve contato com outras coisas que você fez, e essa pessoa viu que você entregou tudo no prazo, que você consegue cumprir, que você tem comprometimento com isso e tudo mais, ela vai dar muito mais importância do que se você fosse uma pessoa que não tem isso, tá? Então, sei lá, quando a gente vai pedir alguma coisa, tentar transparecer alguma coisa que a gente quer, falar alguma coisa que a gente quer, tentar fazer com que alguma pessoa compreenda alguma coisa que é importante pra gente, o exemplo ele é muito essencial. Tanto o exemplo no que a pessoa vai pensar, sei lá, beleza, ele tá me pedindo isso, ele tá tentando fazer com que eu entenda isso, e ele é um exemplo nessa questão, porque ele já fez isso, eu consigo ver que não é da boca pra fora alguma coisa nesse sentido, é a gente falar e a gente não ter essa questão dessa realidade, da nossa fala estar alinhada com o que a gente faz, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho que você consegue aumentar ainda mais a probabilidade de você conseguir transferir isso com mais clareza, a pessoa compreender isso, você conseguir transparecer a importância de alguma coisa que você quer, quando você consegue ser exemplo nisso, tá? Então, cara, de uma forma geral, eu acho que é isso. Eu acho que pelo menos o que eu consegui pensar aqui 20 minutos antes de começar a gravar o vídeo, eu acho que é você pensar nesses três pontos, no contexto, no tom, que você consegue exaltar um pouco mais da importância, e no exemplo. Quando a gente consegue unir, pelo menos eu penso dessa forma, quando a gente une esses três pontos e a gente passa a entender a importância disso em conjunto, não de forma isolada, mas num conjunto, eu acho que a gente se comunica com mais clareza, eu acho que a gente consegue transparecer alguma coisa que é importante pra gente com mais clareza, e isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? Igual eu usei exemplos como relacionamento, como trabalho. Então, quando você pega esses pontos e você faz um combo deles, sabe? Um trio deles aí, e você começa literalmente a viver a sua vida pautada nisso, eu acho que as coisas elas ficam mais diretas. E aí você tem uma probabilidade maior de conseguir tanto falar o que você quer, e a pessoa compreender o que você quer porque você entende o contexto dela, você dá um pouco mais de importância naquilo que você está falando, você usa exemplos, né? E você também consegue ser mais eficiente nas suas atividades do dia a dia, sabe? Quando você vai delegar alguma atividade para alguém, quando você vai pedir para que alguma pessoa faça alguma coisa para você que talvez você não tenha tempo de fazer, sabe? Então, são três pontos que eu acho muito importantes, que eu considero essenciais, assim, que eu venho tendo um pouco mais de importância sobre isso, de um tempo pra cá, tá? E de um tempo pra cá, no sentido de, por exemplo, tem 2 anos que eu comecei a trabalhar com o mercado digital. No primeiro ano eu trabalhei com... Era basicamente uma agência, só que não tinha tantas pessoas, era só eu e outro cara de uma forma direta, assim. Vez ou outra aparecia alguma outra pessoa, mas era para realizar serviço de freelance, alguma coisa nesse sentido. Então, eu consegui ter o mínimo de contato com isso já ali quando eu comecei, sabe? Da importância de você ser um pouco mais claro, da importância de você entender que a produtividade ela é diferente de você literalmente só pensar em você, esse tipo de coisa. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui entrando em outros projetos, eu fui tendo contato com mais pessoas e hoje eu estou em projetos num projeto específico que tem, cara, tem bastante gente. Então, eu estou tendo que pensar nesses pontos que eu não pensava quando eu trabalhava com menos pessoas ou talvez até sozinho. Eu estou tendo que pensar, refletir, dar um pouco mais de importância para esse tipo de coisa agora na atualidade, sabe? Então, até por isso que eu estou trazendo mais temas que tem mais essa relação de produtividade, de você ser um pouco mais eficiente, porque são coisas que eu tô vendo na prática, sabe? Nos últimos dias, sei lá, nos últimos 3, 4 meses, assim. Então, como eu falei no começo, é meio que o canal é uma extensão daquilo que eu venho aprendendo, daquilo que eu venho desenvolvendo. Então, é basicamente isso. Fechou? Mas, turma, é isso. Basicamente, é essa ideia que eu queria passar. Eu fiquei pensando ontem à noite, antes de dormir. Eu sempre penso um dia antes de dormir. E eu fiquei pensando, cara, sei lá, o que eu posso falar? Teria coisa técnica, teria tudo isso, mas eu teria que parar, pensar e teria que ter todo aquele trabalho que eu já comentei em alguns vídeos aqui. E talvez isso dificultaria um pouco a fluidez do vídeo aqui nesse sentido, por eu não ter tido pensado um pouco nisso antes e nada desse tipo, tá? Mas é basicamente isso, tá? Eu espero que tenha sido útil pra você esse vídeo aqui. Eu espero que de alguma forma você consiga, se você tiver contato com esse conteúdo, você consiga extrair alguma coisa que seja de útil pra você e você consiga aplicar isso na sua vida e que isso melhore de alguma forma a sua vida, tá? Então é basicamente isso. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Eu desejo uma ótima semana pra você se você estiver vendo esse vídeo
na segunda-feira, que você consiga concretizar as coisas que você estabeleceu para si. E vamos para cima. Até semana que vem. Valeu!